Nessa aula, vamos abordar uma estatística do Google Ads chamada Informações de Leilão. Nossa agenda, o que é a finalidade do relatório de informações do leilão, conhecer e interpretar as 6 métricas do relatório. Qual sua parcela de impressão, taxa de sobreposição, taxa de posição superior, taxa da parte superior da página, taxa de primeira posição na página e parcela de superação. Meu nome é Jane Alder e eu sou fundadora da agência Madari do Study Ads. Já se inscreve no meu canal, curte e compartilhe, porque são muitos conteúdos a respeito de Google Ads. Esse é o foco. Definição. Informações de leilão é um relatório que mostra quem são seus competidores na publicidade do Google Ads. O relatório inclui informações sobre o posicionamento dos anúncios de outros anunciantes que concorrem com você, a fim de lhe fornecer insights sobre o desempenho dos seus anúncios através de 6 métricas, que nós vamos ver uma a uma. O intuito dessa aula é explicar essas 6 métricas, traduzi-las do Googlês. Vamos acessar o relatório dentro do gerenciador. Para acessá-lo, siga essas etapas. Informações do leilão lateral esquerda. Como mencionado, o relatório de informações do leilão tem por objetivo fornecer estatísticas ao anunciante com dados sobre o posicionamento dos concorrentes em comparação ao próprio anunciante durante o leilão de anúncios. Pontos de atenção do vídeo. O que é leilão de anúncios? Cada vez que uma pesquisa é feita no Google, seja por palavra-chave ou uma pesquisa de conteúdos em sites parceiros, ocorre um processo automatizado de exibição de anúncios chamado leilão. A função do leilão é decidir se algum anúncio será exibido e, se sim, quais serão exibidos e em que posições. Esse relatório de informações de leilões está disponível somente para campanhas de pesquisa e Performance Max. Vou falar para vocês algumas vezes a expressão mesmo leilão. Mesmo leilão indica sempre que o seu anúncio e o anúncio do concorrente apareceram ao mesmo tempo. No próximo passo, será entender os segmentos que podemos utilizar para ler as estatísticas do relatório de informações de leilão. Vamos dar uma olhada. Você pode separar suas estatísticas por campanha ou por grupo de anúncio e também por pesquisa ou shopping. Sobre os aspectos das informações apresentadas em cada linha, vamos ter uma condição. Esse traço representa você comparado ao concorrente no mesmo leilão, ou seja, quando vocês dois aparecem ao mesmo tempo. Vamos separar as informações para acessar as estatísticas. Escolha uma campanha, escolha se é pesquisa ou shopping e selecione o período de visualização. O que encontramos são 7 colunas, analisando cada coluna. A primeira coluna são seus concorrentes e a linha de você exibe as suas informações dentro da competição do leilão. Segunda coluna. Para efeito de aprendizado, eu nomeei os nomes dos concorrentes em competidores A, B, C, D, E e F. Mas no relatório dentro do Google Ads vem os nomes das empresas que concorrem com a gente. Analisando cada coluna, vamos para 6 métricas. A segunda coluna chama-se parcela de impressão. No Googlês, a parcela de impressões é a quantidade de impressões recebidas dividida pela quantidade estimada de impressões que você tinha qualificação para receber. Vamos quebrar essa frase. Definição de quantidade de impressões recebidas. Quando você visualiza um anúncio em sua conta e lê um número de impressões, isso se chama impressões recebidas nu e cru. Então você tem a estatística do seu anúncio e nele 1.309 impressões. Isso chama-se impressões recebidas. Agora prestem atenção. Definição de quantidade estimada de impressões que você tinha qualificação para receber. É uma estimativa do Google Ads de quantas impressões você poderia receber dentro do período selecionado. Ou seja, você poderia receber, por exemplo, 3.200 impressões ao invés de 1.309 dentro do período selecionado, se provavelmente seu orçamento fosse maior, suas extensões de anúncios estivessem melhores, seu índice de qualidade fosse melhor, entre outros atributos que interferem na quantidade de vezes em que um anúncio é exibido. Assim temos, para a nossa primeira métrica, essa fórmula.
Parcela de impressões é igual a 1.309 dividido por 3.200. Quantidade de impressões recebidas dividida pela quantidade estimada de impressões que você tinha qualificação para receber. Ele vai chegar no valor. Traduzindo do Googlês, a parcela de impressões representa a porcentagem que mostra o quanto de todas as impressões qualificadas que os seus anúncios poderiam ter recebido, eles realmente receberam. Interpretando os dados. Nesse exemplo, temos você com menos 10% de parcela de impressão e seu concorrente A com 37,48%. Se no relatório você aparece com menos 10%, significa que do total de impressões que seu anúncio poderia ter recebido, no qual não é declarado pelo Google, você recebeu menos que 10%. E o competidor A obteve 37,48% do total de impressões que ele poderia ter atingido. Para esta campanha em particular, o competidor A está superando significativamente o seu desempenho. É possível que ele esteja tendo mais leads, que ele esteja vendendo mais, porque ele está aparecendo para mais pessoas do que você. Nesse caso, é aconselhável você rever a estrutura da sua campanha, rever a sua estrutura de palavras-chave, rever o seu orçamento e o quanto é importante você competir bem para esta lista de palavras ou produtos que você está anunciando. Porque se essa lista de palavras e produtos for importante para você, você está perdendo muito. Menos de 10%, gente. Às vezes, essa parcela de impressão pode dar a entender que a sua lista de palavras-chave está muito dispersa. E você não consegue ver isso porque você não está acessando os termos de pesquisa. Terceira coluna, que é a nossa segunda métrica, taxa de sobreposição. No Googlês, a taxa de sobreposição é a frequência com que seu anúncio e o anúncio de outro anunciante receberam uma impressão no mesmo leilão. Mesmo leilão. Tradução. Isso representa a porcentagem de vezes em que o anúncio do concorrente é exibido simultaneamente ao seu, sempre que ambos aparecem juntos. Além desses dados, teremos, de todas as vezes que seu anúncio foi exibido, o competidor A apareceu junto com você 52,02% e o competidor E apareceu junto com você 4,63%. Então, você compara seu desempenho com um competidor e outro e analisa suas estratégias em relação a esses dados. Terceira métrica, que é a quarta coluna, taxa de posição superior no Googlês. Tem que ler. A taxa de posição superior é a frequência com que o anúncio de outro anunciante é exibido em uma posição mais elevada em relação ao seu anúncio no mesmo leilão, quando o seu anúncio e o dele são exibidos ao mesmo tempo. Mesmo leilão, quando exibidos ao mesmo tempo. Tradução. Essa métrica vai mostrar o percentual de vezes que o anúncio do concorrente ficou numa posição acima do seu, quando vocês dois apareceram juntos. Fazendo a análise de todas as vezes que seu anúncio apareceu junto com o do competidor A, o dele ficou 70,2% acima do seu. Já o competidor F ficou 32,16% acima do seu. Então a gente entende que o competidor A está levando uma vantagem em relação ao seu anúncio. E uma vantagem significativa, porque 70,2% das vezes que vocês dois apareceram juntos, ele ficou na sua frente. Quinta coluna, taxa da parte superior da página no Googlês. A taxa da parte superior da página é a frequência com que seu anúncio ou anúncio de outro anunciante, dependendo de qual linha você está visualizando, foi exibido na parte superior da página dos resultados de pesquisa. Tradução. Cada linha desse relatório, dessa coluna, apresentará o percentual que cada um, você e seus competidores, ficaram na parte superior da página do Google. Fazendo a análise de todas as vezes que o competidor A apareceu no Google, 81,27% ele ficou na parte superior. Você ficou 75,56% na parte superior. 75,56% na parte superior é uma boa taxa para quem tiver dúvidas,
ok? É uma boa taxa. Sexta coluna, taxa de primeira posição na página. No Googlês, a taxa de impressões na primeira posição da rede de pesquisa é a porcentagem de impressões exibidas como o primeiro anúncio acima dos resultados da pesquisa orgânica. Use essa métrica para ver se as alterações no desempenho ocorrem devido à mudança na localização do seu anúncio. Traduzindo, cada linha vai mostrar a porcentagem de vezes em que cada um de vocês ficou na primeira posição do Google. Fazendo a análise, o competidor A, de todas as vezes que o anúncio dele foi exibido, 35,08% demonstra que ele ficou na primeira posição da pesquisa do Google. Você ficou 20,31% na primeira posição da pesquisa do Google. Então eu falo para vocês, você ficou 20,31% das vezes que seu anúncio apareceu de 0 a 100 na primeira posição do Google. Isso é bom ou é ruim? Depende do produto, depende da importância do produto que você está anunciando para você. Margem, representação para empresa, marca, etc. A gente nunca consegue ficar na primeira posição da pesquisa do Google para todos os produtos, mas a gente consegue, dependendo do grupo de anúncio, conseguir aí uns 80%, 70%. Isso envolve muito investimento, muita otimização, mas também tem a questão do orçamento. Então, você precisa entender a importância que os produtos têm para você. Mas ficar na primeira posição dos anúncios é legal, é bom, ajuda a vender? Sim, ajuda. Ajuda porque tem muitas pessoas que se encontram o que ela está buscando. Logo no primeiro anúncio, geralmente eles vão olhar o primeiro e liga para a empresa e entra em contato e tem uma resposta, eles podem nem continuar procurando. Sétima coluna, parcela de superação. Essa é um pouquinho chata, vamos devagar. No Googlês, a parcela de superação é a frequência com que seu anúncio esteve em uma posição mais elevada no leilão em relação ao anúncio de outro concorrente, ou se seu anúncio foi exibido e o dele não. Ou é uma ou é duas. Então vamos traduzir. O percentual de vezes que engloba duas condições. Primeira condição, quando o seu anúncio ficou acima do anúncio do concorrente. Segunda condição, ou se o seu anúncio foi exibido e o dele não. Lendo os dados, temos: seu anúncio superou, dentro das duas condições acima, o anúncio do competidor A, 10,82%, e superou o do competidor F, 16,34%. Para entendermos melhor, eu fiz uma hipótese, eu inventei uma mentirinha aqui, pois o Google não abre esses dados. Veja, seria mais ou menos isso. De todas as vezes que seu anúncio foi exibido, ele superou o competidor A 10,82%. Dentro dos 10,82%, hipoteticamente, 9% seu anúncio ficou acima do anúncio do concorrente e 1,82% seu anúncio foi exibido e o dele não. É um exemplo, é só para vocês entenderem como pode ter uma divisão desse valor único que o Google apresenta para a gente nessa linha. Mas é para vocês entenderem que a parcela de superação envolve esses dois diagnósticos. O quanto ele ficou acima do seu concorrente e o quanto de vezes que ele foi exibido e o do seu concorrente não. Ele junta esses dois numa caixinha e dá esse valor de 10,82. Lembre-se, cada linha mostra você em relação a cada competidor e não cada competidor em relação a eles e você. Então, analisando dados, veja o competidor A, 10,82%. Então, você superou o competidor A, 10,82%. Você superou o competidor C, 12,93%. Você superou o B, 8,39%. Você vai analisar esses números e ver se, de repente, qual competidor é mais importante para você. É isso que você vai analisar. Tem que ter essa análise. Ele vai te dar uma lista de competidores, ver qual é o competidor mais forte
dentro da tua realidade e ver se você está superando, mas ele vai te dar uma ideia. Não precisa entender isso a fundo, mas você vai ter uma ideia do quanto que você está vencendo esses competidores. Esse relatório, então, acrescentando algumas informações para vocês de otimização de conta, usando o relatório de leilões como ajuda e como suporte, ele é importante. É um dos benefícios de se pagar o Google Ads. Acreditem, né? Entre outros, claro, mas poder ter em mãos esses dados de desempenho de outros competidores ajuda. O que vocês precisam perceber, se sua lista de palavras-chave não está muito dispersa, se você está pegando muito pouca parcela de impressão, pode ser um problema de dispersão de campanha, o seu raio geográfico pode estar muito amplo. Então você precisa analisar todas as configurações da campanha. Se você está pegando, por exemplo, se vem aparecendo nesse relatório muitos competidores que não têm nenhuma relação com o seu negócio, pode ser que você tenha algum problema aí por trás das camadas do Google Ads e precisa observar isso. Porque ele precisa bater, né? Precisam aparecer os competidores que tenham a ver com o seu nicho de mercado. Quando você vai usar o relatório de informações de leilão, você usa o relatório amparado por outras análises. Análise de CTR, análise de taxa de conversão, análise de tempo médio de visita em páginas via GA4. Quando você engloba todos esses componentes de análise e tem um relatório de informações de leilão para sustentar o que você está observando, você vai ter insights poderosos para fazer uma gestão de campanha baseada em resultados das suas mídias. O relatório de informações de leilão é consistente, é fidedigno, são métricas que você pode confiar. Quando ele não bate com a tua realidade, é a estrutura da tua campanha que não está funcionando. Precisa entender. E geralmente, quando há uma dispersão muito grande de palavras-chave, por que dispersão de palavras-chave? A palavra-chave em correspondência ampla, para determinados segmentos de mercado, ainda é uma tortura. Eu sei que tem os lances inteligentes e blá, 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 mas ainda assim é uma tortura. Às vezes você não consegue utilizar, porque o gasto é tanto. Então, precisa realmente ver. E quando for produto também, uma loja que trabalha com a venda de produtos muito variados, de diversos segmentos, também pode apresentar algumas coisas diferentes dentro do relatório de informações de leilão. Olha, dúvidas, postem em comentários que eu ajudo vocês. Até mais.